Bom dia, vamos estar aqui novamente. Para quem não me conhece, sou a Cláudia, esposa do Rafael. Eu sou do Peru. Então, para que os que estão vai precisar de um pouquinho de esforço. Vou falar devagar para que possam me entender. Rafa e eu estamos morando no Peru de missões já faz 3 anos, né? Casamos aqui, eu conheci ele lá no Peru no ano 2005. E eu vim aqui de férias, conhecer o Brasil, conhecer a família, conhecer a igreja e terminei ficando, né? E fiquei 7, 8 anos aqui no Brasil. 8 anos maravilhosos. 8 anos onde Deus se mostrou de uma maneira diferente. 8 anos onde eu entendi a oração de Jó, quando falou de ouvidas te havia ouvido, mas agora meus olhos te veem. Tudo que eu tinha aprendido no Peru sobre Deus, eu vivi aqui. Eu fiz todo o meu conhecimento carne aqui no Brasil. Por isso o Brasil tem um lugar muito especial no meu coração. Eu amo essa nação. E se Deus falasse assim, Cláudia, você pode nascer de novo, onde você gostaria? Eu elegiria Brasil. Amo as pessoas, amo essa terra. Já di bons anos no meu querido Peru, também amo Peru, é muito bonito. Vocês têm que ir lá visitar, conhecer, a comida é nosso orgulho. E bom, agora, nesses 3 anos que nós moramos lá, tivemos dias de muito sol, dias de muita alegria. Mas também tivemos dias frios, dias com muita chuva, momentos difíceis, mas em todos esses momentos, Deus esteve conosco. Deus foi fiel e é fiel até agora. E eu sou muito grata por isso. No ano retrasado, 2015, Rafa, nossa casa passou por um momento muito difícil. E aí, nesse momento, eu lembrei de um capítulo de uma história na Bíblia que não, leía e estudava, mas nesse momento foi algo diferente. Eu pude ver as entrelinhas, ler as entrelinhas, a mensagem para esse momento. E essa história está em 1 de Samuel, capítulo 1, o verso del 1 a 19, mas agora, iniciando, quero ler del 1 al 7. É a história da Ana, sim? E para isso eu vou pedir a minha amiga Dani que me ajude com a leitura, por favor. Dani. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofinim e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas.
Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Bom, acá estamos conhecendo a Ana, uma mulher linda, uma mulher que possuía beleza física. Se vocês leem a história dela, uns capítulos anteriores, e tinha um homem que amava ela, e que dava além do que ela precisava, né? Mas ainda assim, Ana não era feliz com tudo, porque ela não podia ter filhos. Mas não só isso deixava a Ana triste, senão que Penina, a outra mulher, a outra esposa, ficava irritando ela, falando assim, provocando ela, e isso deixava ela muito triste. Eu acho que fazia lembrar que ela não podia ter filhos, né? E aí Ana ficava triste, abatida. E se continuamos no verso 7, aí Ana falava que ela estava aflita, amargurada. Mas o estranho é que ela, com toda a família, ia todo ano subia para oferecer sacrifícios a Deus. E quando você vai e oferece sacrifício, é um culto, onde tem louvor, tem palavra, tem ministração. Mas ainda assim a Bíblia fala que a Ana estava amargurada, estava triste, estava aflita. Por quê? Ela era bonita, estava economicamente bem, estava em uma família acomodada, tinha o amor do seu marido, e ela professava uma fé, acreditava em um Deus que fez muitos milagres. Porque ela ainda estava aflita, porque não só aflita, sino amargurada. E se ela ia todo ano a oferecer sacrifício a Deus, o que estava acontecendo na vida da Ana? E versos mais para frente, fala que Ana, um dia, não suportou mais e ela foi sozinha. Foi. E ela chorou amargamente. Chorou e fez uma oração. E aí conta que ela se esvaziou. Falou para Deus o que estava amargurando ela. E falou: olha para mim, me concede o desejo, o meu anelo. E falou. A Bíblia só registra essa pequena oração, mas também fala que ela ficou um largo tempo se esvaziando, orando. E daí o sacerdote Elias falou assim para ela, não? Achando que ela estava ébria. Ébria existe em português? Media tonta, pelo vinho, embriagada. Não. Falou para ela: larga isso. E aí ela fala que não, que ela estava se esvaziando, estava falando com Deus, né, que sua alma estava aflita. E quando ela terminou,
o sacerdote falou assim, que Deus conceda a sua petição. E aí Ana falou, amém, eu acredito e eu sei que vou receber isso. Assim termina, isso respondeu Ana. Não, ela não respondeu isso. Ela falou, espero que seja concedida. Mas ela já estava bem. Aí, Ana voltou, comeu, porque passava dias sem comer, porque ela estava deprimida. Ana estava deprimida. Ela estava muito triste. Aí ela passou a comer, seu semblante mudou. E voltaram a rendir culto a Deus, voltaram para a terra deles, se achegou a seu marido e ela concebeu. Então, o que está acontecendo aqui? Muitas vezes nós estamos conformándonos ou vivendo só com o que já sabemos, só com o que escutamos os domingos, e não estamos recebendo o novo de Deus, porque nós achamos que já sabemos, já vivemos, já experimentamos, supostamente, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como fala em Romanos. Mas, quando eu li isso, e eu fiquei sabendo no ano retrasado que tinha câncer, e um câncer assim, que ia a limitar meu anelo, o anelo da minha casa de ter um filho, me revelou algo. Algo revelou. Porque, bom, Rafa e eu somos pastores, fuimos líderes, coordenadores da Escola de Plantadores de Igreja, CPI, fuimos coordenadores da Casa Missionária e agora estamos como misioneros no Peru. Qualquer que lê nosso currículo fala, nossa, um bom currículo, né? Aí, Lima é uma cidade com quase 10 milhões de habitantes. E entrar na rotina, no dia a dia, é muito fácil. Você se tem que vigiar para não andar junto com a corrente. Mas, com todo esse processo, eu descobri que eu tinha entrado na rotina. Que eu estava vivendo com a reserva do que eu tinha experimentado aqui no Brasil. Eu descobri que eu não estava vivendo o novo de Deus para minha vida, para esse momento, para essa etapa. E com a notícia, eu tive que parar. E a maioria de nós sabemos que quando as coisas acontecem, não temos que perguntar o porquê, mas sim o para quê. Mas eu vou ser sincera com vocês, eu não perguntei para quê. Eu perguntei por quê. Por que eu, Deus? Eu fiz tudo bem. Eu esperei a meu marido para conhecer homem. Eu sou cristã desde os 15 anos. Eu sempre fiz tudo certo. Tudo. Eu me dediquei a fazer a obra. Eu renunciei a Deus a muita coisa por você. Por que eu tenho que estar passando isso? E me esvaziei e chorei. Chorei 3 dias assim. Aí, agora as lágrimas que eu derramo não é
por quê, sino de agradecimiento de esos 3 días, de esos 3 días difíciles que pasé. E não só por o sono ter mudado, mas sim porque lá na minha família, a gran maioria dos meus tios, meus avós morreram de câncer. Então, falar que alguém tem câncer é falar vai morrer. E eu tive medo, né? E esses 3 dias chorei, me esvaziei e procurei os amigos, porque eu sabia que isso sozinha não ia poder. Eu me preocupei por Rafa, porque ele estava sozinho, tinha minha família, que minha família nos abrigou tudo, deu tudo o suporte que podia, mas os amigos nessas horas são muito importantes. Aí eu lembro que escrevi e eu falei: cuidem do Rafa. E, bom, passou esses 3 dias onde me esvaziei. Passando esses 3 dias, Deus me deu paz, tranquilidade. Passou todo o processo do diagnóstico, do tratamento. Deus me fez repousar, descansar. Nesses 3 dias seguintes, eu não senti, eu não escutei a voz de Deus, Deus não me falou nada. Só me deu paz. Então, eu pude passar esse tempo tranquila, em paz. E graças a Deus, o câncer estava tão, pero tão ao início, que não contaminou, não se espalhou. E o médico falou para mim: é um milagre você ter detectado esse câncer tão ao início. Não é comum para o tipo de câncer que eu tive. Esse câncer, primeiramente, só aparece depois da menopausia. Afeta só a mulheres de 50 anos para arriba. E 2, o diagnóstico só se dá quando já é tarde, porque se ubica em um lugar que é difícil saber. Em jovens da minha idade, porque eu me considero jovem ainda, tá? Então, passada essa semana, eu lembrei desse capítulo. Mas já não leí o resultado, que foi que Ana concebeu, teve um filho. Só que agora me centrei no processo. E aí foi onde eu descobri que a Ana tinha entrado também na rotina, no dia a dia. Ela acreditava em um Deus, ela sabia das proezas, os milagres que ele tinha feito. Ela sabia. Mas ela não havia cruzado ainda essa linha tênue da tradição e até da religiosidade. E aí eu lembrei da minha oração. Vocês podem falar: não, mas Cláudia, é normal você falar isso. Até que sim. Mas também Deus usa esses momentos para mostrar como seu coração está. E Ele mostrou meu coração. E aí, do que eu sentia tão injusticiada, eu comecei a ter vergonha de mim. Por eu ter entrado na rotina, na religiosidade, na tradição de ir todo domingo ao culto, fazer pequeno grupo, visitar as pessoas, fazer estudos bíblicos.
eu estava andando só pela misericórdia de Deus. Mas, Cláudia, e isso não é bom? É, mas Deus não nos chamou para só andar pela misericórdia. Deus nos chamou para deleitar-nos na presença dEle. Deus nos chamou a ter um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento traz cura, traz libertação, traz sanidade, traz liberdade, restauração. E quando eu descobri a condição do meu coração, porque eu falei, por que eu? Se eu fiz isto, aquilo. Eu soube nessa hora que eu não estava vivendo em intimidade. Essa intimidade que Deus procura dos filhos. E eu tive vergonha. E aí me esvaziei novamente e fui sincera com Deus e falei coisas que estavam assim. Uno pensa, né? Não, eu não vou falar isso para Deus, que vergonha. Como se Deus não soubesse. Aí eu falei tudo, me esvaziei. Falei que eu estava chateada, estava triste, mas que eu não queria estar nessa situação. E Ana fez o mesmo. Quando ela se esvaziou, quando ela cruzou essa linha tênue da religiosidade e da tradição de só ir e apresentar culto, e se esvaziou com Deus, Deus trouxe ânimo na vida de Ana. E aí Ana reconheceu, tá bom Deus, se você me der, está bom. E se você não der, está bom. Você continua sendo Deus. Você continua sendo bom. Aí Ana pudo experimentar o que fala em Romanos 12. Viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque ela teve uma mudança na sua maneira de pensar. Ela se deleitou no Senhor. Quando nós temos isso, nós mudamos nossa maneira de pensar, só assim podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Antes não. Antes não. E quem vai transformar essa maneira de pensar, essa consciência? O pastor? O líder? O irmão? Minha melhor amiga, meu melhor amigo, minha esposa, meu marido, meus filhos? Não. Eles podem ser usados, mas só Deus traz essa mudança. E para que Deus traga essa mudança nas nossas vidas, nós temos que ter um encontro genuíno com Ele. E nos esvaziar. E ser sinceros, não ter vergonha. Nós muitas vezes ficamos envergonhados de abrir nosso coração porque temos medo de nos expor. E ter câncer me mostrou isso. Eu me sentir tão vulnerável e exposta me fez reconhecer que para mim era difícil me expor. E reconhecer, não, eu preciso. Então, por que temos medo? Porque nós achamos que tudo que falamos será tomado em contra de nós em algum determinado momento. Porque temos medo de que Deus fale, porque estamos acostumados a isso pelos relacionamentos que temos. Porque em determinado momento, seu amigo, sua amiga, seu marido, sua mulher vai falar, mas você... E aí nós começamos a ter medo de nos expor.
E em vez de nós tomar como exemplo nossa relação com Deus, tomamos de exemplo nossa relação com nosso irmão para relacionar-nos com Deus. Em vez de ser assim, é assim. Porque só escutamos, vivemos das pregações, dos ensinos, e não do que Deus fala, me ministra. E só isso posso conseguir passando tempo com Ele. Por que essa pessoa se convirtiu em sua melhor amiga, seu melhor amigo? Porque você passou tempo com Ele, você conheceu Ele. Você deixa de fazer coisas para sair com essa pessoa. Você sacrifica tempo, esforço e tudo, não mide para conhecer a essa pessoa. E essa pessoa se torna alguém especial para você. Alguém em quem confiar, em quem você pode encontrar apoio. E eu não critico isso, eu não falo que isso esteja mal, seja errado. Mas nosso primeiro e melhor amigo deve ser Deus. Porque só quando Ele nos dá, nós podemos repartir. Quando você tem porque Deus é um Deus de relação. Não é isolado você e Ele. Ele dá a você para você poder repartir. E aí, eu iniciei esse processo de voltar a ser íntima de Deus. E quando eu descobri isso, quando Deus, nem sequer eu, foi Deus que me falou. Tão bom é Ele, que foi Ele que me procurou, foi Ele que me mostrou. As coisas mudaram. Meu relacionamento com o Rafa, meu esposo, meu relacionamento com os amigos, com a igreja, com a família, tudo mudou. Tudo mudou. Não falo que melhorou, falo que eu mudei. Eu novamente comecei a olhar através de Cristo. E até então eu achava que eu olhava através de Cristo. Mas eu notei que não, porque eu estava lutando pelos meus direitos e pelo que eu sentia. E prevalecia o eu e não eles. E eu dou graças a Deus, não dou graças a Deus pelo câncer ainda, eu não cheguei a esse nível, mas eu dou graças a Deus ter usado isso para me mostrar minha condição. E me ensinou que temos que vigiar dia e noite, para não cair nisso. Porque aí estamos entrando no deserto. E deixamos de receber o novo de Deus para nossas vidas. E o novo de Deus traz cura, traz restauração, liberdade, traz tudo de bom. E aquilo que era, nossa, difícil de deixar, difícil de perdoar, difícil, inicia a ser algo tão natural. Uma das coisas que eu pude experimentar foi... Eu acho que eu não sou uma menina complicada para se relacionar, tá? Ninguém se acha. Mas minhas amizades começaram a mudar. Eu comecei a ver com outros olhos. Então foi bom. Foi bom. E não devemos ter medo de nos esvaziar e ser sinceros com Deus. Porque quando nós deixamos de receber o novo de Deus, deixamos de ter intimidade com Ele, vamos atrás do que nós desejamos e do que nós achamos bom. E o coração humano está contaminado. Não sabemos, como se fala, elegir, selecionar, elegir, sim. Elegir.
coisas boas? Não sabemos. Nós achamos que sabemos, mas não. E começamos a ir atrás dos nossos desejos egoístas, porque tudo que Deus dá para nós é para repartir. Mas tudo que nós perseguimos é para satisfação pessoal. E ainda estando casados. Eu estive lendo umas semanas atrás, teve um congresso, eu não lembro, pastor, teve um congresso lá na Itália de líderes evangélicos, e foi um líder de aqui do Brasil para lá, e estavam falando das mudanças, do impacto da igreja na sociedade. Aí, um italiano falou para o pastor brasileiro, pastor tal, eu não lembro o nome dele, pastor, me explica algo. Brasil tem um bom porcentagem de cristãos e cristãos evangélicos. Então, por que está acontecendo tudo isso no país? Por que o Brasil está assim? E nós, a Itália, que tem menos de 1% de cristãos, agora, cristão, católico, evangélico, todos que acreditam em Cristo, nós podemos alcançar e fazer-nos notar nessa sociedade. Por que o Brasil não? Porque se tem uma alta porcentagem de cristãos, não logra trazer esse impacto. Aí ele falou, primeiro falou que ficou envergonhado, e depois falou, porque muitos são cristãos só de nome, mas não experimentaram uma comunhão, não vivem uma intimidade com Deus, porque não tem jeito. Quando você vive e você experimenta Deus, você tem intimidade com Deus, você vai ter uma mudança. Vai ter. Não tem como você sair da presença de Deus sem ter mudado algo na sua vida. E aí esse pastor falou que nós estamos entrando muito na tradição e religiosidade. E é algo que está agora nas nossas igrejas, nos nossos líderes, nos nossos pastores, na comunidade. E temos que vigiar isso, porque isso tem estragado relacionamentos, matrimônios, amizades. Então, nós temos que viver todos os dias a presença de Deus. E para isso, você precisa de tempo, disposição, porque a palavra de Deus fala que Deus coloca el quer como o fazer. Está bem, né? O quer como o fazer. El querer como el fazer. Realizar. Aí, nós temos outra história, capítulos mais adelante, mais para frente, sobre os filhos de Elias. Eles nasceram conhecendo Deus de milagres. O pai dele fazia muitas... Deus usava ele para fazer milagres. Mas os filhos nunca conheceram Deus. Eles perderam a sensibilidade da presença de Deus. E o que aconteceu? Roubaram a arca e mataram eles. Então, que nossa oração seja não perder essa sensibilidade da presença de Deus. E não estou falando da emoção de vir cá cantar as canções tão lindas e maravilhosas e ser tocados pela pregação, sino viver isso dia após dia, dia tras dia.
Y Deus es un Dios que restaura. Es um Deus que fala no nosso coração. Só nós temos que saber ouvir a voz dele. Então, nessa manhã, eu queria animar vocês a procurar essa intimidade, essa presença de Deus. Ceci, desnudar sua alma perante a presença de Deus. E não ter medo nem vergonha. Deus sabe, mas Deus quer ouvir de nós falar essas coisas. O desejo, meu desejo de ser mãe, continua. Só que agora vai ser de outra maneira. Deus não tirou isso de mim ou do Rafa. Só que agora vai ser de outra maneira. O fato de que os nossos desejos não sejam respondidos da maneira que nós queramos, não quer dizer que Deus esqueceu de nós. Lembremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para reconhecer isso nas nossas vidas, nós temos que ter uma renovação na nossa maneira de pensar. E essa renovação só traz na leitura da palavra, na oração, na comunhão. O que diz em Salmo 119, versos 105 e 106. Então, eu quero ter um momento de oração. Você fique à vontade, sentado, parado, deitado, de joelho, como você quiser. E vamos orar. Vamos orar para que Deus nos mostre o nosso coração. O rei Davi tinha ousadia. Eu falo assim, tenho medo às vezes de falar para Deus, prova meu coração. Mas o rei Davi não tinha medo. Ele falava mesmo, prova. Moisés, Deus falou para Moisés, olha, eu vou dar a terra que eu prometi para vocês, mas minha presença não irá com vocês. E Moisés que falou, não, está tudo bem, Deus, você dando o que você prometeu, está tudo bem. Tudo ótimo. Não. Aí se registra uma das orações mais intensas e dramáticas. Se você não ir conosco, se sua presença não estiver conosco, eu não quero ir. E essa tem que ser nossa oração. Por mais bom que pareçam as coisas, por mais justas que pareçam, se a presença de Deus não estiver ou não for conosco, é melhor largar, deixar. Porque nós vamos a reconhecer que tudo tem seu tempo. E se minha vontade está alinhada à vontade de Deus, vai ser maravilhoso. E agora eu posso falar isso. E eu sei que muitos de vocês passaram por momentos difíceis que podem dar testemunho que é verdade. É verdade isso. Quão doce é a presença de Deus. Quão bom é estar no lugar que Deus quer que as pessoas estejam. E estar com as pessoas que Deus quer que estejamos. É bom. Muito bom. Vamos orar. Eu vou orar em espanhol, devagar, para que vocês possam entender. Tá? Senhor, gracias, papito lindo, por este día. Gracias por cada uno de las personas que estuvo aquí presente, que está presente, Señor. En esta mañana queremos, Señor, declarar que tú eres bueno. Tu voluntad es buena, perfecta y agradable.
y sabemos que tus caminos van más allá, tus pensamientos son más altos que los nuestros. Y ayúdanos a reconocerlos en nuestro camino también. Mira hacia nuestro corazón, escudriña él y revélanos aquello que está impidiendo el fluir de tu presencia. Muéstranos aquello que está ocupando tu lugar, Padre, en nuestra vida. Ayúdanos, papito lindo, a tener intimidad contigo. Ayúdanos a reconocerte todos los días en nuestros caminos. No permitas que nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra emoción prevalezca. En el nombre de Jesús, te damos gracias por cada minuto que vivimos. Y nosotros no queremos no queremos tomar ninguna decisión, Padre, si tú no estás presente en ella. Ayúdanos, Padre. Háblanos de una manera que podamos entender, que tengamos, Señor, el discernimiento de reconocer tu voz, de reconocer que eres tú que está abriendo las puertas, reconocer que eres tú que está cerrando puertas, reconocer que eres tú que está abriendo el paso, Señor. Danos ese discernimiento en el nombre de Jesús. Y no permitas que salgamos de tu presencia sin un renuevo, sin lo nuevo que tú tienes para nosotros. Te amamos, papito. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.